Você já percebeu que às vezes você tá super tranquila e empoderada, se achando a rainha da cocada preta, até começar a gostar de alguém? Porque parece que no exato momento, quando você começa a gostar de alguém, a sua mente entra em colapso e você começa a analisar tudo. O tempo de resposta, como essa pessoa anda, se ela mudou, se ela não mudou, então você começa a analisar se antes ela te mandava mensagem de bom dia e agora ela te mandou mensagem de bom dia às 10 da manhã. Antes ela te mandava 1000 rios e hoje ela só tá te mandando um ou nenhum. Você começa a analisar tudo e com isso vai batendo aquela ansiedade, aquela insegurança de que algo de errado não está certo. Essa insegurança emocional, ela não acontece do nada. Ela nasce muito do medo da gente sofrer, do medo da gente perder algo. E esse medo muitas vezes vem do medo de ser rejeitada, do medo de ser trocada, do medo de criar expectativas e se decepcionar, medo de gostar mais do outro, medo de não ser suficiente para alguém ficar, porque quando a gente passa por relações, situações traumáticas, principalmente quando envolve amor, que hoje, como diz o meu primo, a pista está salgada, você fica com medo de se machucar e com isso o seu cérebro vai entendendo que toda mudança de comportamento é um alerta de que algo de errado não está certo. E aí qualquer mudança no comportamento do outro passa a ser vista como perigosa. Então, assim, uma mensagem diferente, um toque diferente, um comentário diferente, uma demora, e com isso você fica o tempo todo numa alerta emocional. Só que existe algo importante aqui. Nem toda insegurança emocional significa que você é emocional demais ou que você é uma pessoa carente. Você só aprendeu em algum momento a associar vínculo com instabilidade. Então, quando você começa a gostar de alguém, em vez de você sentir segurança, você começa a sentir medo. Porque gostar de alguém, se entregar para alguém envolve o quê? Criar expectativa, se machucar, correr risco emocional. E isso assusta um bocado. Mas existe algo importante nisso que eu preciso chamar a atenção. Nem toda insegurança são coisas criadas na sua cabeça, porque às vezes você vai se envolver com pessoas que vão te gerar ansiedade, vão te mandar sinal confuso, vão se afastar e se aproximar, às vezes não vai te dar clareza. E nesses casos, esse desconforto emocional que dá é como é que eu posso dizer? Um alerta para te mostrar que algo de errado não está certo ali. Porque as relações saudáveis, elas podem até gerar uma certa insegurança, porque é muito novo, a gente fica aprendendo o tempo inteiro que amor é difícil, mas se a relação ela tá no misto de confusão sempre, atenção. Talvez você esteja se perguntando, tá, eu entendi, mas o que eu faço com isso? Como eu sei se eu estou confundindo vínculo saudável com uma ameaça ou como eu sei que realmente algo de errado não está certo na minha relação? Com isso, eu separei aqui 5 passos para que você possa questionar e eu vou estar falando com você. Então, assim, a primeira questão que você deve fazer é você nomear o que você sente. Às vezes você precisa falar para você, nossa, tá, sentiu aquela ansiedade, você tá pensando na pessoa um tempo inteiro, parece que você precisa de validação um tempo inteiro. Eu quero que você pare e diga assim para você, tá, eu estou me sentindo insegura. Mas é com o quê? Por medo de ser trocado, medo de não ser suficiente, medo de criar expectativa e me decepcionar. Porque quando você começa a nomear o que você está sentindo ou o que realmente está acontecendo, parece que ufa, agora eu entendi. Parece que a ansiedade meio que some, porque você percebe assim, não, eu só tô com medo de ser trocada, porque fulano tá ok, fulano tá falando comigo, tá tudo certo entre a gente, mas eu tô sentindo uma ansiedade o tempo inteiro de que parece que ele quer me trocar. Então, assim, pare e diga, eu estou ok, eu estou nesse momento me sentindo insegura, tô sentindo uma ansiedade, mas deixa eu ver de onde vem essa insegurança. Então, esse seria, nomeie o que você sente. O segundo passo seria o quê? Você parar e separar fato
de interpretação, que é o quê? Poxa, ele demorou para responder, ele perdeu o interesse, ele com certeza está com outra, ele não quer mais estar comigo, mas isso é uma interpretação que você tá fazendo sobre a situação, mas não é um fato. Com isso, eu tento entender o que aconteceu, por que a sua mente está criando isso. Talvez você está trazendo para o relacionamento atual traumas do relacionamento passado. E aí, com isso, criatura, você precisa parar e desenvolver o teu emocional, seja fazendo terapia, seja se conhecendo melhor. Eu sei que fica um pouco suspeito, assim, às vezes eu falar e eu fico meio assim, porque eu sou psicóloga, mas assim, ó, gente, a terapia, ela pode auxiliar muito vocês nessa questão, mas como eu digo, né, é uma sementinha que vai sendo brotando, né? Às vezes você vem com vínculos instáveis desde quando você era pequena. Você não vai ressignificar isso em um mês. Às vezes pode acontecer, pode, mas é raro, sabe? É uma chave. E principalmente, assim, uma das questões que você pode fazer é observar se você está vivendo uma relação ou você passou a monitorar ela 24 horas, que é o que, né? Tem gente que não consegue viver o vínculo porque passa o dia inteiro tentando prever o fim dele. Fica analisando, controlando, buscando garantia e isso gera um desgaste emocional muito grande, tanto para você quanto pelo outro. Então, assim, poxa, você tá vivendo a relação ou você tá monitorando todo o passo dela? E eu vou dizer algo, tá? Se um dia alguém decidir te deixar, você pode fazer de tudo que você não vai conseguir controlar isso. Isso é a mesma coisa com traição, né? Lá atrás, quando eu era adolescente, talvez isso tenha acontecido também depois que eu deixei de ser adolescente, mas eu tinha um namoradinho que eu adorava ele, assim, muito, muito. Na minha cabeça eu ia casar com ele. Mas aí aconteceu que ele era o quê? Moleque piranha, que eu digo. Ele era o quê? Ele era popular, então ele vivia com várias. Então ele estava comigo e estava com várias. E depois de um tempo eu comecei a monitorar ele e tudo que ele fazia, porque ele dizia assim pra mim: não me perdoa, porque agora eu vou ser diferente. E aí eu passava a controlar ele o tempo inteiro. E aí, sabe o que eu aprendi com isso? Que se um dia, gente, alguém quiser te trair, ela vai te trair indo no banheiro, indo no mercado. Às vezes vai te trair com a tua irmã, com a tua prima, com a tua mãe, né? Como a gente às vezes vê casos por aí, entendeu? Então, assim, monitorar a situação não vai fazer com que o que tiver que acontecer aconteça, sabe? Se o outro decidir te trair ou decidir não ter nada com você, você pode monitorar o quanto você quiser, que você não vai conseguir controlar isso. Uma outra questão é, aprenda a tolerar a incerteza. Uma relação saudável, ela não vem com garantia. Então, isso vai, como é que eu posso dizer assim, exigir de você muito controle, muita maturidade emocional. E aí eu te digo, entra a terapia de novo. Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você não consegue lidar com a incerteza, você precisa de ajuda. Porque o problema é que quando você não tolera isso, eu acredito que você faz todo mundo sofrer, assim. Hoje eu não daria conta de lidar com alguém inseguro o tempo inteiro, iria me demandar demais. Eu sempre digo assim, gente, eu já tenho os meus pacientes. Eu não preciso ter um vínculo na qual eu preciso ser terapeuta dessa pessoa, sabe? E o último passo seria assim, ó, segurança emocional não é ausência de medo. Segurança emocional não é eu nunca vou ser rejeitada, mas sim, mesmo que algo dê errado, eu consigo lidar comigo e essa é a diferença. Sabe, mesmo que tudo dê errado, você não pode se perder no vínculo. Mesmo que tudo dê errado, você consegue lidar com você mesmo. E o que eu quero dizer pra vocês no final desse vídeo, não tem problema nenhum se você se sentir insegura. O problema é quando você deixa essa insegurança ela dominar todo o teu relacionamento, porque aí você vai viver assim, ó, um caos. Um caos, um caos, um caos. Então, tá tudo bem sentir medo, mas não tá tudo bem sentir medo o tempo inteiro, trazer um medo o tempo inteiro para essa relação. E algo que ajuda muito, né, além desses 5 passos que eu passei, de você questionar, de você olhar para um outro ângulo, é quanto mais você está centrado em si mesmo, quanto mais você se autoconhece, menos você vai precisar ficar monitorando se alguém vai ou não vai ficar na sua vida, porque quando você sabe o seu valor,
Ninguém te segura mais. Quando você sabe o quão valiosa você é, você percebe que se o outro for embora, ele também está te perdendo. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, curte, comente, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas.